Olá, tudo bem? Para essa questão, é interessante a gente saber um pouquinho sobre os gráficos, tá? Mas também a gente consegue identificar aqui pelas equações, né, de cada elemento aí. Esse gráfico aqui que eu desenhei, ele não tá tão de acordo, né? O pontinho de encontro deveria ser aqui. Vamos pensar um pontinho assim, então. Porque aí os três gráficos, né, cada um descreve o seu percurso e eles se encontram aqui nesse ponto que tem coordenada 10 e 20, né? Então ele me dá três gráficos, que é seguindo essa lógica. Um parte lá de cima, né, quando a corrente aqui é zero, corrente elétrica zero, e daí ele tem esse valor aqui de DDP, e termina aqui embaixo, quando aí a DDP é zero e ele tem esse valor de corrente. O outro começa aqui no zero e cresce linearmente, e o outro já começa em um determinado valor aqui, que o enunciado me falou como sendo 10, e ele continua crescendo aí conforme a corrente vai aumentando. Tá? É importante lembrar que esse U da questão é esse U aqui das fórmulas, tá? Não é força eletromotriz nem força contra eletromotriz, e a partir disso a gente já consegue identificar. Primeira forma, né? Primeiro jeito que tu consegue, sabendo já os gráficos, tá? O gráfico de um gerador é sempre uma reta inclinada para baixo, onde ele começa encostando no eixo Y é o módulo da força eletromotriz e onde ele encosta o eixo X é a corrente de curto-circuito. Aqui, o gráfico de um receptor, tá? O gerador já foi um receptor. Ele começa aqui na força contra a eletromotriz, que é a força elétrica mínima que ele exige, né? A DDP mínima que ele exige, e ele vai aumentando conforme a corrente também aumenta. E o terceiro gráfico, que seria o da resistência, né? Que ela começa aqui em 0,0. O gráfico da resistência sempre passa pela origem e vai aumentando linearmente. A outra forma de você ver seria pelas equações. A equação do gerador é igual a U é igual a epsilon menos a resistência vezes a corrente. Isso vai me indicar que conforme for a minha corrente elétrica, quanto maior ela for, maior vai ser o resultado dessa multiplicação aqui. E mais eu vou estar subtraindo do valor dessa força eletromotriz, que é um valor constante. Se eu tenho um valor e eu subtraio, né, cada vez mais dele, então o resultado vai ser cada vez menor. Por isso, quanto mais for a corrente, menos vai ser a DDP. Então, conforme a minha corrente vai crescendo, a minha DDP vai diminuindo. Aí aqui a gente tem a corrente de curto-circuito, né? Que é a corrente que acontece quando o elemento, né, o gerador, ele é posto em curto-circuito, ou seja, nós colocamos um circuito, um fio ligando os seus dois terminais, e daí acontece a maior corrente elétrica possível, que é quando considera-se a resistência nula, tá? E a resistência do circuito nula, então toda a DDP seria consumida dentro do próprio gerador. Aí, aqui, a equação do receptor. U é igual a Y', que é a força contra a eletromotriz, mais a resistência vezes a corrente. Aqui a gente pode imaginar que, conforme a minha corrente vai aumentar a DDP, que é a resistência interna desse gerador consome. Se esse gerador está consumindo, né, e aqui ele também consome, isso aqui é o quanto ele consome para funcionar, e esse aqui é o quanto ele dissipa, né, dentro do próprio receptor. Então, quanto maior for o valor que eu estou somando, quanto maior a minha corrente, maior o resultado dessa multiplicação. Quanto mais eu somo, maior é o valor total. Então, maior é a minha DDP. Aí, além disso, né, quando o I for zero, o valor desse termo também é zero. Se eu tenho o valor de epsilon e somo zero, fica só epsilon. Por isso que quando a corrente é zero, U é igual a epsilon'. Então, quando a corrente é zero, U é igual a epsilon', e daí vai aumentando conforme a corrente aumenta. Outra equação seria a equação do resistor, que é a mais próxima que a gente tem, né? Que é U igual a R vezes I. Nesse caso aqui, quando a corrente é zero, então o U também é zero, né? Afinal, a multiplicação, o resultado da multiplicação vai ser zero. E quanto maior a corrente, maior o valor dessa multiplicação, já que a gente considera um resistor ôhmico, que é um resistor constante,
né? Então, se eu aumento essa corrente, eu vou aumentar a DDP, logo eu vou ter essa relação aqui de proporcionalidade. Por isso que, considerando as cores, né, eu vou ter que o rosa é o gerador, o verde é o resistor e o azul é o receptor, tá bem? Outra forma aí que você poderia ter é que o gerador ele fornece energia. Então, quanto maior for a energia consumida pela sua resistência interna, né, menor vai ser a energia que é fornecida para o circuito, que é o U. Então, quanto maior for a corrente, mais energia ele consome dentro da própria bateria e menos ele consegue fornecer para o circuito. No gerador, a força contra a eletromotriz dele é o que ele consome minimamente para botar em funcionamento, né? Isso considerando nenhuma dissipação. Mas como ele também vai ter energia sendo dissipada, então ele precisa captar energia para funcionar e precisa captar energia para dissipar dentro da própria resistência. Quanto maior a corrente, mais energia ele capta pela resistência, logo maior a DDP que ele precisa para funcionar. E o resistor, né? Daí realmente a gente pode ver que quando não passa corrente, o resistor não funciona. Daí você fala assim, mas quando não passa corrente, o gerador e o receptor também não vão funcionar. Se não passa corrente, o circuito de fato não funciona, né? Mas, por exemplo, se a gente bota um medidor, né, em torno dos terminais de um gerador e de um receptor, então ele vai indicar o valor de epsilon e epsilon', tá? Porque esses receptores, né, e geradores também, eles já vêm programados para ter uma diferença de potencial específica para funcionar a partir daquilo, tá? Então, isso aí é uma questão de medição, se a gente faz a medição sem eles estarem ligados, sem nada, tá? Que é o que a gente considera de circuito aberto. Não é que eles vão estar funcionando, é que quando não passa nenhuma corrente por eles, a DDP entre os terminais dele é igual ao valor da força eletromotriz ou da força contra a eletromotriz, né? Isso aí é mais uma questão de medição mesmo, tá? Sabendo aqui os gráficos, né, a gente vai poder partir para as outras alternativas. A primeira questão, ela pede o valor da resistência. Como o resistor é ômico, eu identifico que o resistor é ômico porque o gráfico é uma reta. O resistor não ômico é quando a resistência não é constante, varia com corrente, temperatura, seja lá o que for, e daí o gráfico é meio curvo, tá? Nesse caso, a resistência é constante. Então, eu venho aqui e faço a partir do ponto fornecido, né, que foi esse aqui, que foi a DDP de 20 volts, então o ponto aqui, DDP de 20 volts, e a corrente de 10 amperes. Então, U é igual a R vezes I. Posso substituir qualquer ponto desse gráfico aqui, mas como esse é o único que eu tenho, pode ser esse mesmo. U é igual a R vezes I, o U é 20 volts, a corrente é 10 amperes. 20 é igual a R vezes 10, passa o 10 dividindo, 20 dividido para 10 dá 2 ohm. Então, assim você tem a resistência de 2 ohm, tá? A C. Pede todas as informações acerca do gerador, né? Então, aqui a gente tem que a força eletromotriz do gerador é quando a corrente nele que passa é nula, ou seja, quando ele toca o eixo Y. Nesse caso ali, está sendo indicado como o valor de 40 volts, tá? Que a gente já consegue identificar aqui, ó. U é igual a epsilon quando I é igual a zero, que daí anula esse termo e fica só U igual a epsilon. Então, é igual a 40 volts, que é indicado aqui quando a corrente é nula. Nesse caso ali é mais novamente aquela questão de medição, que mesmo quando eles não estão funcionando em um circuito, né, eles são programados para estarem a uma diferença de potencial pelo próprio funcionamento mesmo, pela própria existência, no caso, né, desse aparelho. Tá? O resistor não, o resistor ele vai ter uma diferença de potencial que vai depender da corrente. O gerador e o receptor, eles vão ter essa dependência por causa da resistência interna deles que passa a funcionar, mas o valor mesmo para eles funcionarem já é pré-definido pela energia que é consumida, tanto para transformar energia química em energia elétrica, quanto para transformar energia elétrica em outra forma de energia. Então, aqui, ó, a partir do ponto fornecido, a gente tem U é igual a 20 volts e I é igual a 10 amperes, a gente consegue descobrir o valor da resistência interna, que é a segunda coisa que é pedida, né? Então, U é igual a epsilon menos R vezes I, U é 20 volts, né, do ponto dado, o epsilon é 40 volts, a resistência interna eu quero saber, e o I é igual a 10 amperes. Então, eu passo isso aqui para cá
transformando, né? O menos passa como mais e o mais passa como menos. R vezes 10 é igual a 40 menos 20. R vezes 10 é igual a 20. 10 passa dividindo, 20 dividido para 10 é 2 ohm. Então, eu já tenho resistência interna, já tenho força eletromotriz. Agora, é só aplicar aqui na fórmula. U é igual a epsilon menos R vezes I. U é igual a 40 menos 2 vezes I, e daí você já tem a equação aqui do gerador. Agora, a alternativa D, que pede tudo sobre o receptor. Novamente, a gente tem que U é igual a epsilon' quando a corrente é nula, quando o circuito está aberto, tá? Quando está em curto-circuito, é 0 volts, e quando está em circuito aberto, é igual a força eletromotriz ou contra-eletromotriz, dependendo do aparelho. Então, U é igual a epsilon' quando I é igual a 0. Aqui no gráfico, ele vai mostrar, né, para I igual a 0, um valor de 10 volts. E é esse mesmo que a gente substitui. U é igual a epsilon', que é igual a 10 volts quando a corrente é nula. Só olhar lá no gráfico. Novamente, nós temos o mesmo ponto fornecido para essa reta. É só olhar lá na reta, o único ponto fornecido para as 3 retas, que é onde elas se encontram, é U é igual a 20 volts e I é igual a 10 ampere. Então, eu só venho aqui e aplico na equação do gerador. Perdão, do receptor. Veja que é sempre bastante importante você saber, né? O gerador subtrai e o receptor soma. Só disso aí você já tá show de bola para saber a equação. U é igual a epsilon' mais R vezes I. O que a gente tem é 20 volts, o epsilon' é 10 volts, a resistência eu quero saber e a corrente é 10 ampere. Passa para cá subtraindo, 20 menos 10 é igual a 10 vezes a resistência. Isso aqui, 20 menos 10 dá 10, 10 vezes a resistência é igual a 10. Passo 10 dividindo, resistência é igual a 10 sobre 10, que é igual a 1 ohm. Então, eu tenho resistência, tenho força contra a eletromotriz, e agora é só aplicar na fórmula. U é igual a epsilon' mais R vezes I. U é igual a 10 mais 1 vezes I. 1 pode tirar, né? Tá multiplicando, não faz muita diferença. U é igual a 10 mais I. E assim a gente tem a equação do receptor.